Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor. Neste momento, domingo, nós vamos estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, então, no Salmo 27. Nós vamos falar sobre confiança em Deus. Vamos lá. Salmo 27, assim diz a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, nós vamos meditar nesse texto e nós antes teremos uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplique em nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Confiança em Deus. Davi meditava sobre os grandes perigos pelos quais ele havia passado. Ele passava por muitos perigos desde a sua mocidade. Os adversários apareciam de toda parte. Então Davi apela para o Senhor. Ele confiava no Senhor, ele não temia a ninguém, ele não temia nada e nem a ninguém. E você e eu, a quem tememos? A grande verdade é que todos nós passamos por poucas e boas, passamos por perigos, por lutas, por adversidades, por problemas os mais variados. Não tem quem não passe uma hora ou outra por dificuldade, por problema, por provação. Agora, a grande diferença entre pessoas e pessoas é que umas confiam no Senhor, enquanto que outras acabam sucumbindo, acabam caindo porque não tem a quem recorrer ou não querem recorrer à pessoa certa. Davi, ele recorreu ao Senhor. Davi, ele esperou no Senhor, confiou no Senhor e foi vitorioso, foi abençoado. Este salmo nos mostra isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos meditar no Salmo 27, aliás, um salmo riquíssimo, um salmo conhecidíssimo, querido, escrito pelo servo do Senhor, por Davi, o rei amado de Israel. Então, vamos ver o que é que nós podemos aprender. Em primeiro lugar, o salmista demonstra confiança em Deus fazendo declarações enfáticas. Olha como ele faz as suas declarações. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém, pois o Senhor é a minha salvação. É o que Davi afirma categoricamente no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não é isso? Nós costumamos até memorizar este versículo, né? Que o Senhor é quem nos guia, né? Luz indica
que o nosso caminho está sendo iluminado, nós estamos sendo conduzidos pela lanterna do Senhor, pela luz do Senhor. Quem não gosta, quem não quer ter uma lanterna, por exemplo, à noite, quando está andando pelo escuro, pois é, o Senhor é a minha luz, dizia Davi, eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Logo de início, Davi, na sua jornada, na sua caminhada vitoriosa, lá ainda na sua mocidade, ele vence um gigante, o gigante Golias, aquele gigante que desafiou o povo de Deus, o exército do Senhor, o exército de Israel. Aí Davi diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Está lá em 1 Samuel 17, 26. Davi ainda fala assim: os meus inimigos cairão, que está lá no versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Isso porque Davi enfrentou muitos adversários. Literalmente falando, homens, gigantes, guerreiros, exércitos e até supostos amigos, pessoas queridas que estavam com ele. No início, Davi, por exemplo, derrota Golias, que era o adversário, um gigante, adversário do povo de Deus. Golias era um guerreiro que tinha matado muitas outras pessoas, muitos homens de exércitos inimigos, só que agora ele enfrenta um homem que temia a Deus, um homem que estava com alguém que era mais poderoso do que ele, do que Golias. E Davi, com uma pedrada na cabeça, na testa, ele derruba, ele tombou o gigante. Davi também, ele venceu, ainda que não tenha enfrentado tete a tete, frente a frente, o rei Saul, mas o rei Saul se fez seu inimigo e Davi o vence. No final das contas, o próprio Saul se suicida, porque aquele que se levanta contra o Senhor, contra o servo do Senhor, se dará mal. Davi tinha um conselheiro, tempos depois, quando ele já era rei, ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. Se levanta contra o seu rei e cai também. Aitofel se suicida. Também um dos filhos de Davi se levanta e usurpa o trono. Não prevaleceu. Também morreu. Ele morreu na guerra. Portanto, Davi, quando ele dizia que não tinha medo de nada nem de ninguém, não era confiado na sua bravura, no seu poderio, na sua autoridade, mas no Senhor que estava com ele. Uma outra afirmação enfática de Davi: com o Senhor enfrento até um exército. Imagine, ele diz assim lá no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Portanto, Davi, ele tinha confiança, mas a confiança dele estava em Deus, não era nele próprio, nem no seu poderio bélico, não era nas suas forças, até porque Davi não tinha lá esse tamanho todo, mas Davi confiava no Senhor, como ele diz lá no Salmo, por exemplo, 18, 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. É assim, o cristão também deve afirmar isso. Com o Senhor nós desbaratamos exércitos. Com o Senhor nós saltamos muralhas. É claro que é uma linguagem figurada, uma linguagem espiritual para dizermos que o Senhor é quem nos ajuda a prevalecer contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo, contra as forças malignas que se levantam contra nós. Então, com o Senhor nós prevaleceremos, nós não vamos sucumbir, nós não vamos cair, nós confiamos no Senhor.
Na hora que o medo vier, na hora que o inimigo ameaçar, você precisa fazer como Davi. Precisa dizer estas coisas. Uma outra coisa que ele fala: confio na proteção do Senhor. Lá no versículo 5 ele diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então, é no dia da adversidade que Davi se refugia no Senhor. Sim, porque a adversidade, ela é uma realidade. Um dia vai aparecer, uma hora ou outra. O mal, o inimigo, ele vai aparecer e ele aparece fazendo medo, cara feia, fazendo careta, para tentar nos derrubar somente fazendo careta, fazendo ameaças. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós não temeremos. Por que haveremos de temer se temos alguém que é maior do que este inimigo terrível, do que a doença, do que a pobreza, do que a miséria, do que tudo aquilo e todos aqueles que se levantam contra nós? Nós confiamos no Senhor. Então, no dia da adversidade, nós nos refugiaremos, nós nos ocultaremos no pavilhão do Senhor. Pavilhão é segurança, é o que o Salmo 91 diz: esconderijo do Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo que nós nos refugiamos, que nós nos escondemos. É em Deus, é na palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos guarda, que nos sustenta, que nos fortalece mais e mais. Ele ainda afirma: eu confio na providência do Senhor. Veja então, no versículo 10, ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha, geralmente os pais preservam os seus filhos, não abandonam os seus filhos, cuidam, amam, alimentam aos seus filhos. Mas se eventualmente um pai ou uma mãe abandonar um filho, que infelizmente não é raro, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor jamais te abandonará. Se você é filho de Deus, tenha certeza disso. O Senhor não vai te abandonar. Ele não vai permitir que você fique sozinho. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, diz o salmista. Segundo lugar, vamos continuando o nosso estudo. O salmista demonstra confiança em Deus, revelando o seu amor pela casa do Senhor. Volte, por favor, para a Bíblia. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Portanto, aqui Davi revela o seu amor pela casa de Deus, a sua paixão, o seu compromisso, o seu desejo de estar no tabernáculo. Na época ainda não existia o templo fixo, mas existia o templo móvel, que era o tabernáculo. E Davi ia para o tabernáculo. Davi ia celebrar o Senhor, louvar o Senhor, glorificar o Senhor, levar os seus sacrifícios, as suas oferendas. Davi ia porque também desejava se comunicar com aqueles que ensinavam a palavra de Deus. E veja que Davi era um homem muito ocupado, atarefado, muitíssimo, tinha muito o que fazer. Ele tinha um governo para tomar conta, ele tinha uma nação para tomar conta e dar conta. Ele tinha que cuidar de todas as demandas do reino. Ele não era qualquer um, era um rei. Ele era um rei, mas ele, antes de qualquer coisa, era um crente no Senhor. E ele dava prioridade às coisas de Deus. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, o que nós temos feito? Será que nós temos dado prioridade à palavra de Deus, ao lugar de oração, à casa de Deus? Temos feito isso ou temos colocado desculpas que não temos tempo, que nós estamos atarefados, que nós não temos muita disposição e por aí vai?
nós precisamos tomar uma decisão firme. Nós precisamos amar a casa do Senhor. Precisamos fazer como Davi, de todo o coração, amar a casa do Senhor. Ele próprio havia falado no Salmo 84, 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ainda mais, ele diz lá no versículo 10, do Salmo 84, pois um dia nos teus tabernáculos, aliás, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, Davi, ele desejava estar na casa de Deus, a qualquer outro lugar. E aí eu fico a perguntar, onde é que os crentes estão? Especialmente no dia do Senhor. Muitos crentes, muitos que dizem amar a palavra de Deus, muitos que dizem que foram salvos, libertos, transformados, abençoados, e de repente somem, e de repente não aparecem, e de repente não estão na casa do Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão, este compromisso de ir para a casa do Senhor. Davi, por exemplo, ele desejou construir uma casa para Deus, mas quem construiu foi o seu filho. E o Senhor Jesus, por exemplo, mudando um pouco mais para frente, ele amava tanto a casa de Deus que expulsou os vendilhões, né? Tinha lá no templo aquelas pessoas que faziam comércio dentro da casa de Deus, e Deus pega, e Jesus pega e expulsa todos eles, dizendo que ali não era lugar de comércio. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, expulsou dali todos os que vendiam e todos os que estavam ali fazendo comércio, e disse assim: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, o Senhor amava a casa de Deus e, por causa disso, ele sofreu, ele teve realmente muita até dificuldade, digamos assim, porque os inimigos queriam fazer da casa de Deus lugar de comércio. Casa de Deus é lugar de oração, é lugar de adoração, lugar em que nós devemos nos reunir para crescer e amadurecer na fé cristã. Então, o salmista amava, ele gostava, desejava a casa do Senhor. Finalmente, para nós concluirmos, o salmista demonstra confiança em Deus fazendo orações fervorosas. Vejamos então no versículo 7, volte aí para a sua Bíblia, Salmo 27, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Davi, ele gostava de orar, ele tinha este prazer de estar na presença do Senhor. E clamava: Senhor, ouve a minha oração. Tenha misericórdia, me socorra, me ajude, as lutas são muitas, os inimigos aparecem de toda parte, os adversários, os perseguidores, os caluniadores, todos aqueles que se levantam contra mim, tenha misericórdia e me guarda, Senhor, me livra destes adversários, me socorra, ouve o meu clamor, dizia Davi. Ainda mais, Davi se sente impelido a buscar a presença do Senhor. Versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Portanto, Davi, ele costumava buscar a presença do Senhor. Ajoelhar-se dentro do seu quarto é imperativo. É importantíssimo e indispensável que nós busquemos a presença do Senhor. Que nós oremos, que nós façamos orações, que nós tenhamos uma vida de compromisso com o Senhor. Certa vez, em Ziclag, Davi ora pedindo ao Senhor orientação, porque a sua família tinha sido atacada. Ele ora pedindo ao Senhor para que o Senhor lhe respondesse se ele deveria ir atrás, se ele deveria atacar o bando, e a resposta foi a seguinte: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Davi, então, sendo compelido, impelido pelo Senhor, vai e consegue libertar a sua família, que tinha sido levada presa pelos inimigos, pelos filisteus. Portanto, Davi, ele prevalece, Davi, ele é socorrido pelo Senhor, é abençoado por Deus. Além do mais, Davi clama para que o Senhor não o rejeite. Volte aí para o versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu
Deus, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Diz Davi, lá no versículo 9 do capítulo 27 do Salmo. Davi pede ao Senhor que lhe ensine o seu caminho e o guie. Isso está lá no versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Então, na sua oração, ele pede isso. Senhor, me guia. Senhor, não me deixe à mercê. Senhor, não me deixe perecer, mas guia-me no teu caminho. Além do mais, o salmista pede proteção ao Senhor contra os seus inimigos. Não me deixes, versículo 12, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Finalmente, ele demonstra confiança no Senhor. Lá no versículo 13, ele diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Que nós possamos, da mesma forma, meditar, que nós possamos, da mesma forma, glorificar o Senhor, exaltar o nosso Deus e bendizer o nome do nosso Salvador, que reina para sempre. Que nós não temamos, mas que nós confiemos inteiramente no Senhor, como diz este Salmo, Salmo 27, riquíssimo, tão importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos concluir com uma oração. Senhor, obrigado pela tua palavra, muitíssimo obrigado. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor, e que nós possamos continuar firmes nos teus caminhos. As lutas, as adversidades, as provas são muitas. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, que és a nossa luz. És o nosso soberano Senhor, aquele que nos guarda e que nos guia e que nos orienta. Muito obrigado. Declaramos o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. Nós te pedimos isso gratos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.